Fernanda, a campanha tem o objetivo de alertar sobre os perigos das doenças cardiovasculares. Segundo especialistas, essas doenças são mais comuns em pessoas mais velhas e com histórico familiar. Mas isso não significa que os mais jovens e sem histórico na família não possam apresentar problemas no coração. Vamos conversar então sobre esse assunto com o cardiologista Sérvio Paixão, que já está aqui com a gente. Participe com perguntas pelo telefone ou pelo g1.com.br/TV Rio Sul. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada pela participação no RJ. Primeiro, quais são as principais doenças do coração? O que a gente mais vê hoje? A gente vê muito crescimento, enfraquecimento do coração devido à pressão alta e a parte de entupimento, que é secundário a infarto, que é causado por pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo. Então, na verdade, quando a gente pensa em doença do coração, a gente está pensando em várias coisas que podem levar nosso coração a enfraquecer, e não só ele, mas toda a circulação do sangue, toda a estrutura de circulação, veias e artérias. E, consequentemente, também isso está relacionado a derrame também, o AVC, né? Então, ou seja, a gente precisa de cuidar de tudo isso. No Brasil, essas doenças ainda são a causa de muitas mortes? Sim, muita gente. Não só morte, como debilidade em relação à qualidade de vida, né? E isso, assim, é muito importante a gente saber o que a gente traz de bagagem familiar, né? O estilo de vida também, por si só, pode contribuir também. Então, acaba a gente tendo que fazer uma avaliação dos itens em que em cada pessoa, como a pessoa está exposta ao estresse, você dorme bem, a qualidade do sono está boa, né? Lembrar que problemas emocionais, tanto ansiedade demais, como sintoma depressivo, também leva o coração a sofrer. Então a gente precisa cuidar disso para poder ter qualidade dessa parte. Agora, histórico familiar, que o senhor estava falando. É importante, então, a gente conhecer, saber as doenças, né, que a família tem e pesquisar, investigar. Existem alguns exames que devem ser feitos de imediato? Sim. Fora a própria pressão que a gente faz no consultório, né, no postinho também se faz, a dosagem do colesterol é importantíssimo. Fazer prevenção para parar de fumar. Quem fuma, hoje em dia tem vários tratamentos e medicação destinada para conseguir fazer parar de fumar. Hoje em dia vê o nível de colesterol. Colesterol, apesar de ter uma banalização dele, para as pessoas que têm um risco aumentado, é fundamental controlar, né? Então, esse conjunto é fundamental. Até em relação se a gente está roncando muito ou não. Às vezes uma esposa ou um marido pode informar o companheiro, olha só, está roncando muito. Isso aumenta infarto, aumenta derrame, aumenta problemas de arritmia. Então, ou seja, tem muitos itens nesse quebra-cabeça que a gente precisa cuidar. É uma pergunta, olha só, do Manuel Maia, de Três Rios. Ele é locutor, diz que quando sobe a escada fica muito cansado. Quer saber se pode ser problema no coração. É bom checar, porque a subida de escada, o morro, geralmente é uma das atividades que mais se cansa. Então, até uma pessoa saudável, às vezes, pode se cansar ao subir escada. Mas a gente precisa testar isso, checar isso. Tem que investigar. Mais uma perguntinha agora do Jailton Moreira, ele é metalúrgico de Barra Mansa. Diz que mesmo tomando anticoagulante, o sangue cria plaquetas. O que fazer? Primeiro explica pra gente o que é isso, né? A ideia do anticoagulante é uma medicação que a gente usa para poder manter o sangue mais fluido e com a velocidade de coagulação mais lenta, para o sangue fluir melhor e evitar a formação de coágulos dentro do coração, né? E evitar com isso complicações como derrame ou obstrução para as pernas. Só que assim, o anticoagulante, ele afina o sangue, ele torna o sangue com mais dificuldade de coagular, mas ele não deixa a pessoa com sangue sem coagular totalmente, porque senão seria até arriscado. Então a gente, na verdade, hoje em dia, a gente tem remédios hoje que a gente controla pelo sangue, os mais antigos, e tem hoje medicamentos novos que a gente toma e ele já faz o controle se a gente tem que ficar se preocupando com o controle sanguíneo. Então, se essa medicação não está funcionando, ele tem que rever, voltar ao médico. Exatamente, ver se precisa de algum ajuste. Alguma alteração. Exatamente. Doutor, tem mais perguntas chegando para a gente agora da Valdice Mendes, consultora de vendas de Barra Mansa, diz que a mãe dela faleceu vítima de infarto, quer saber se tem probabilidade de infartar também. Sim, na verdade, quando eu parei de primeiro grau, né, seja pai ou irmãos, na verdade a gente tem um aumento desse risco e é importante também a gente, quando está em luto, com a perda do familiar, os 6 meses após a perda, a gente tem um aumento de até 7 vezes em infarto e derrame durante o período nosso de adaptação à perda de um ente querido. Então o luto
também aumenta a nossa chance de infartar ou de ter derrame. Então também é importante fazer check-up quando a gente perde um ente querido. Agora, independentemente de ter um caso na família ou não, a gente estava falando, né, antes, o jovem pode infartar sem ter nenhum histórico familiar. Sim, no ML do Rio, fizeram uma pesquisa no Fundão em que, pegando pessoas que morriam por causas externas, né, acidente, tiro, 8 a 15% dos cadáveres que se avaliavam tinham doença aterosclerótica, ou seja, tinham já indícios de que poderiam vir um dia, se não tivessem morrido por aquilo, ter infarto ou ter derrame. Por isso que é importante, né, o check-up, e aí no mês que a gente comemora o Dia do Coração, tem que cuidar mesmo muito bem dele, né? Vestir a camisa da prevenção do nosso coração. Tá certo, doutor, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Obrigado. Uma ótima tarde.